Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Bem-vindos mais uma vez, amigos. Aqui o programa Direto no Alvo na Rádio Cavoque. Temos hoje uma bancada aqui formada por pessoas da mais alta categoria, né? Com exceção desse apresentador que está falando aqui. Pare com isso. Nós temos aqui o nosso amigo Luiz, né? Nosso Coronel Rossi e o nosso convidado especialíssimo, Coronel Rossi e Coronel Varela. Troquei as bolas. Vocês estão vendo que eu estou empolgado. É muito coronel, meu amigo. Muito coronel, meu amigo. A minha patente é a tua, Deus meu o amigo. livre. Mas eu me senti privilegiado, viu? Com essa troca. A idade, né? A idade, meu irmão. A satisfação é toda minha ser confundido com ele, porque A experiência. ele tá com o brevet ali de paraquedismo, principalmente o brevet de Guerra na Selva. E para quem não sabe, ontem, 1º de junho, foi o Dia Internacional do Guerreiro de Selva. Guerreiro de Selva. O qual, assim como o Coronel Varela que aqui está, eu tive a honra de pertencer também a essa família. Eu também sou guerreiro de selva e através dessa apresentação aí eu dou meu boa tarde aí a todos. Mais uma vez uma satisfação de estar aqui. Vai ser confundido aí com um guerreiro de selva, como a gente fala carinhosamente, uma onça velha, que nem o Coronel Varela. Para a gente é uma honra. Inclusive, deixa eu só salientar também, é interessante, rapaz, porque a Cavoque tá cercada por pessoas assim. O Dr. Luiz Mário, que tu conheceste da última vez, ele também é guerreiro de selva, teve o curso de guerra na selva, de sobrevivência na selva, quando pertenceu lá atrás, na década de 80, no serviço militar como tenente médico. Fica aqui o nosso abraço à nossa diretoria da Cavoque, um dos sócios da Cavoque, Dr. Luiz Mário Peixoto, e o nosso parabéns e a nossa gratidão aos senhores aqui representando ao vivo essa tão nobre classe, né? Instituição, e né, tão nobre e abnegada instituição que é o nosso Exército Brasileiro, principalmente na família dos guerreiros de selva. Parabéns, pessoal. Olha, uma hora nós vamos ter que montar um programa aqui só para ouvir os causos do nosso Coronel Varela. Sim. Olha, que eu fiquei sabendo de uns poucos aí, narrados por ele, mas coisa fantástica, coisa de herói mesmo, herói nacional. Não, obrigado. Né? Nordestino é cheio de causa, né? Nordestino é cheio de... Mas vamos lá. Então, Coronel Rossi, nós temos aqui a grata satisfação de recebê-lo e sabemos de um projeto seu, né, de trazer para o Brasil uma indústria que vai atuar aí nessa nossa área de defesa, de apoio às forças armadas e forças auxiliares. O senhor pode falar um pouquinho para nós a respeito? São vários projetos. A gente sofreu muito. O Coronel Varela acompanha isso aí, o que é a luta de um policial, do agente de segurança pública e até hoje mesmo, daquele CAC que quer ter dentro do seu acervo, dentro daqueles equipamentos que ele usa diariamente, um produto de qualidade. Então, dentro dessa expectativa que a gente sempre teve na tropa da Polícia Militar, a gente percebeu que o coldre, aquele acessório onde a gente coloca a nossa arma para ir para a labuta, para ir para a batalha, hoje ele já não é mais um acessório, já não é mais um equipamento. É considerado no mundo todo um EPI. Aquilo que realmente vai salvar a vida do policial. Pode fazer a diferença na hora da ação, né? Total. Um exemplo que nós temos claro disso aí é o que aconteceu acho que 2 semanas atrás, não foi, Coronel? Lá no Ceará, em que 2 policiais rodoviários federais tiveram suas armas sacadas do colete tático. A Polícia Rodoviária Federal passou recentemente por um processo de licitação onde ela adquiriu novos coldres
E infelizmente ocorreu nesse fato aí do coldre se arrebentar, o humilhante ali, né? O bandido, né? O vagabundo ali, assim, o vagabundo. conseguiu sacar a arma do policial e veio a matar covardemente 2 policiais rodoviários federais. Mas assim, aquilo foi mais um caso de muitos que ocorrem no Brasil todo, no mundo todo. Só como dado, a morte de policiais com a própria arma está oscilando entre o 2º e 3º lugar como causas de morte de policiais no Brasil. Então, realmente é um absurdo, porque as nossas autoridades, muitas das vezes, o coronel sabe muito bem disso aí, até mesmo os comandantes, os chefes ali, não percebem que isso é de suma importância para o policial ir para a rua, tanto quanto o armamento. Nesse momento agora, a Segurança Pública do Amazonas está passando por um processo de revitalização, graças ao governo federal. O governo federal está enviando para cá algumas pistolas importadas da Itália, e a gente não notou até o momento a preocupação de ter um coldre para acompanhar a qualidade da arma. Não adianta nada você ter uma arma de ponta, uma arma com essa qualidade, e não ter um coldre que vá fazer realmente esse conjunto de forma a deixar o policial bem mais seguro na área de trabalho. Se depois o pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo, for ali no YouTube ou no Google, deve fazer uma pesquisa ali em relação a casos de retenção e contra-retenção de arma, vai ver que muitos casos aqui do Amazonas acabam sendo como referência para esse tipo de ocorrência, e que até envergonha a gente, porque não o policial, porque o policial ele vai fazer aquilo que ele é treinado, mas é a falta de investimento, a falta de estrutura, a falta de sensibilidade em relação a esse tema que é tão polêmico, debatido, discutido no mundo todo, e que às vezes a gente não consegue trazer para cá, para Manaus. Então, pensando nisso, hoje nós temos acesso, nós trabalhamos com uma fábrica que é considerada hoje a maior fábrica de coldres no mundo, que é uma fábrica que fica no norte da Itália, por coincidência, bem ao lado da fábrica da Beretta, na cidade de Brescia, e lá eles produzem um coldre que sustenta até 300 kJ de retenção. É um coldre Ghost, depois, se a gente puder, a gente coloca até para que as pessoas possam ver, não é merchan, não é propaganda, não é marketing, é necessidade. Segurança para esse agente. Nós temos recentemente, coronel, nós recebemos lá no grupo dos atiradores a notícia e as imagens, inclusive, de um colega nosso, não sei em que lugar do Brasil, que ao sacar a arma no treinamento, a arma disparou, porque prendeu, né? Houve um problema ali na hora do saque. E ele acabou se feriu, não foi muito grave, mas, enfim, podia ser letal se esse disparo ocorresse na região da virilha, né? E pegasse a femoral. Mas também nós temos o caso do coronel, que num assalto lá no clube, no CTA, o bandido tentou... O meu código de retenção não deixou tirar a arma. Pois é, É um bom código o que eu uso até hoje. Perfeito. Ele tem o pino de retenção, mas você treinando bem, você se acostumando a tocar, ele libera. E eu sou bem adestrado nesse coldre. Mas é um coldre de boa qualidade para a arma que eu uso. É uma Beretta do modelo mais antigo. Mas é uma arma que eu carrego desde o tempo de tenente. E nós temos mais ligações afetivas do que operacionais, né? Mas eu estava com ela no momento da ocorrência. Mas por aí a gente vê a diferença entre esse colega que teve o problema e acabou se ferindo, e esse que o coldre salvou a vida do coronel. Com certeza. Salvou a vida dele, né? Porque... eu sei que o meu amigo coronel tem falado, realmente é importante, porque
Isso aí está no primeiro degrau das fases da segurança pública, né? Assim, num prazo curto, para resolver um problema, você tem que apoiar a força policial, treinar, equipar, pagar bem. E esse procedimento a curto prazo para combater o crime, entra essa fase de equipamento, de adestrar, isso aí eu concordo plenamente com ele. E a gente vê que a situação evolui muito rápido, essas tecnologias hoje, que é ligado ao armamento. A gente vê novidades, por exemplo, ele já me falou sobre esse coder e eu sei que é muito bom e eu vou até pedir um para mim, viu? Porque se eu for vítima novamente, eu já fico com mais. Já vai ganhar um de presente. Olha, muito obrigado. Agora, esse caso que você falou, eu acompanhei também pela internet. Ali, infelizmente, até onde eu olhei ali na filmagem, no meu entendimento, não foi nem problema do coder, sabe? Ali, o disparo da arma foi o atirador mesmo que fez. Era uma TS-9, uma arma que tem um mecanismo semelhante ao da Glock, estava com munição na câmara e, no meu entendimento, pelo que ele relatou, é porque quem faz uma cagada assim, ele sempre nega, né? Raras vezes. Mas pelo que aconteceu ali, eu tenho quase que absoluta certeza que foi ele que disparou a arma. Não foi uma questão do equipamento. Realmente o equipamento às vezes contribui com isso. O coder contribui. Aquela arma que a Taurus consertou, que era 24/7, teve vários acontecimentos com essa arma, né? De disparo. Ela fez a adaptação do percussor lançado, mas não foi uma tecnologia próxima da Glock. Aí essa arma deu muito problema com queda, essa 24/7. Eu me lembro que eu era major lá em Salvador, e alguns oficiais que compraram essas armas, quando a arma caía, realmente disparava. Mas essa TS-9, você conhece a TS-9? Eu nunca vi casos de disparo assim. O colega falou que a arma disparou, mas pelo que eu analisei ali, da história que ele contou, ele sacou com o dedo no gatilho. No gatilho, e disparou a arma no saco. Agora, voltando àquele assunto, né, essa situação que o Rossi colocou, né, que o Coronel Rossi colocou de forma muito bem, e pegando o que o senhor falou, Coronel Varela, acaba que as nossas forças policiais e nossas forças de segurança, principalmente, daquele tripé que o senhor falou, né, de preparar bem, ou seja, treinar bem o agente, equipar e pagar bem, garantir o sustento para que ele possa deixar sua família em casa em segurança, com a segurança também, né, emocional, de dizer, poxa, se algo acontecer comigo na linha do dever, minha família está, pelo menos, amparada, vai estar suportada, sustentada. Acaba que o que a gente tem visto nos últimos anos é um total descaso pelos governos que passaram, né, antes do governo atual, com todas as nossas forças, né? O preparo, eu vejo, até porque eu tenho muitos colegas, não só o Rossi, mas vários outros colegas, amigos bem próximos, tanto das forças policiais civis como das forças policiais, né, nas polícias militares, acaba que é muito uma proatividade do próprio soldado ou do próprio agente em buscar um treinamento, buscar estar sempre fazendo algum curso, às vezes pagando do próprio bolso, custeando do próprio bolso, cursos de preparo, enfim, até em outros países. Eu conheço amigos policiais militares e policiais civis que foram fazer cursos com a SWAT em Miami, que foram fazer cursos com outras forças policiais fora do Brasil, pagando do próprio bolso, porque o governo e a corporação não podia pagar, mas na hora nenhum preparo consegue colocar um policial que está mal equipado e mal remunerado na rua. Vai fazer o quê? Vai ser, com perdão da palavra, né? Desculpem aqui os colegas que foram do exército, mas vai ser o quê? Bucha de canhão para pegar tiro de bandido? Alvo. Vai ser alvo, vai ser alvo humano, vai ser escudo humano na frente dos bandidos. Porque o bandido, na hora de puxar uma arma do coldre de um policial, ele não tá nem aí. Ele tá para matar mesmo ali o policial ou o soldado, porque ele só não quer ser preso. A gente fala que existe um tripé, né, em relação a isso aí. É o homem, equipamento e o treinamento. Então, o Estado ele é obrigado a fornecer isso para o policial. Quando a gente fala do homem, não é só
o fato de ter ali o policial pronto para trabalhar em condições dele de trabalhar, como a gente fala, mas é todo esse aparato social que ele tem que ter por trás do policial ali fardado pronto para o serviço. É um amparo para sua família, é um salário decente, é um reconhecimento, é uma estrutura familiar, e isso tudo a gente percebe que não é só o governo atual. A polícia, principalmente a polícia militar, ela já vem sofrendo isso há um bom tempo. E as consequências estão aí. Eu me recordo muito bem, Coronel Varela, nas últimas turmas que eu tive a oportunidade de ministrar treinamento, ministrar instrução, palestra, tanto de oficiais quanto de soldados, cabos, sargentos, o que eles mais reclamavam para a gente era falta de instrução. Isso para a gente é o cúmulo do absurdo, porque a gente ainda capenga com um tipo de formação estritamente militar, o horário de folga, o horário que não está fazendo nada, o horário que não tem instrutor, durante a formação, durante a capacitação, o policial militar está ali marchando, prestando continência, varrendo o quartel. Isso não existe mais, isso já acabou. E tem um outro modelo que eu coloco aqui, quando a gente fala em treinamento dentro desse tripé, que é a questão da isonomia de formação. Vocês já perceberam aonde funciona a formação da Polícia Militar, dos bombeiros militares, e onde funciona a formação da Polícia Civil? Isso me desculpe, virou até comédia para outros policiais de outros estados, quando vem aqui, tudo funciona dentro de uma universidade, de uma faculdade privada. A gente não tem a nossa isonomia, a gente não tem o nosso canto de formação, como o Coronel Varela sabe muito bem, que o Exército tem o seu local para formação de oficiais, local de formação de sargentos, o local para a formação de cabos e soldados. Então a gente perdeu essa identidade a partir do momento que a gente está ali dentro de uma universidade, tendo uma formação mínima, uma formação de baixa qualidade, uma formação que o aspecto que menos é levado em consideração é a capacitação operacional do policial. E a gente vê aí nas ruas o policial que muitas das vezes tem a boa vontade, ele tem o que a gente chama de querência de ir lá e resolver a ocorrência. O instinto, né? O instinto. De servir a população. Exatamente. Mas o nível de preparo que ele recebeu ali, aquele background ali, é infinitamente aquém daquilo que ele precisa para estar hoje no teatro de operações. Ou seja, um centro de treinamento adequado, né, para a formação adequada desses agentes. Exato. Uma coisa que o senhor falou, e nos remete ao assunto, o nosso assunto ontem, do homem. O homem, a preparação do homem. E não só a preparação física, mas a preparação intelectual. Ontem nós falamos aqui do excludente de ilicitude. Porque hoje o soldado, o agente, quando ele vai para campo, na hora que ele saca a arma, aquele vacilo de uma fração de segundo pensando se ele age ou não age, quais são as consequências que ele vai sofrer lá na frente, quando ele chegar no quartel, quais são as possíveis responsabilidades que vão ser atribuídas àquele ato, né? Essa fração de segundo pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com certeza. Com certeza. Principalmente se a gente for analisar que hoje, enfim, por uma série de motivos que a gente poderia passar aqui uma semana discutindo, infelizmente o tempo não dá, mas existe quase que uma cultura de um linchamento entre aspas, né? Não é um linchamento de fato, mas é quase que um linchamento moral. Exatamente, essa é a palavra, um linchamento moral em todos os âmbitos, no âmbito de mídia social, no âmbito da internet, no âmbito dos telejornais que tem um certo viés. Haja vista o que houve, que a gente discutiu ontem, né, extensivamente, as situações de operações policiais, a última que ocorreu que está virando a grande febre do momento, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Enfim, que do ponto de vista operacional foi uma operação bem sucedida, eles
fizeram o que tinham que ser feito, houve a troca de tiro por parte dos bandidos, foram eliminados os agentes causadores daquele dano, que foram os bandidos. Infelizmente, aquela pessoa civil, né, que não tinha nada a ver com a história, foi morta, mas até então a gente sabe que os bandidos fazem pegar os cidadãos que estão em volta ali na comunidade para servir de escudo humano. E existe totalmente uma desproporcionalidade no balanço, aonde todos os policiais, a figura do policial, a figura da força policial é totalmente execrada, achacada no âmbito social, e os bandidos, todo mundo passa a mão na cabeça. Essa sua colocação é que eu estava aguardando um tempo aqui para também colocar. Essa cultura que não valoriza a força, né, de modo geral, não valoriza nem segmentos da Força Armada, também segmentos policiais. Isso, no meu entendimento, é essa ideologia esquerdista, né? Isso aí é um viés ideológico, que a finalidade é desprestigiar mesmo. Aí você se coloca no lugar de um policial que subiu o morro, arriscando a vida, e o mínimo que ele quer é um reconhecimento do povo que ele está defendendo. Mas é muito triste uma pessoa participar de uma operação dessa, arriscando a vida, e ser taxado como um bandido. Aquela cobrança do ministro Luiz Fux, sim, na abertura dos trabalhos, olha o absurdo que o ministro falou. O que é que o ministro disse? Ele falou o seguinte, que a polícia deve satisfação ao Supremo. Como é que o cara faz uma declaração dessa? Como deve satisfação? Pô, deve satisfação não. Aqueles heróis, eles merecem elogio, como o presidente fez. Agora, essa cultura de vários anos de governo de esquerda, ela vem já há tempo destruindo. A polícia não é uma instituição comum às outras instituições. A polícia é uma extrema necessidade. A polícia, nenhum Estado, nenhuma coletividade pode prescindir da polícia. Nem o país pode prescindir da sua Força Armada. Quando os militares do Haiti estavam lá, eu tive colegas que perderam a vida quando ocorreu o terremoto, não houve por parte do governo federal na época de esquerdista, não houve nenhuma manifestação, não houve um deslocamento, um enterro, um velório com honras por parte do governo. Os quartéis fizeram as suas homenagens, mas é uma vergonha essa cultura de desprestigiar. Quer dizer, o policial, ele, além de enfrentar o bandido, ele tem que enfrentar segmentos do judiciário. Ele fica com medo de agir sem responsabilidade. Aquele deputado do Rio de Janeiro lá, o Freixo, né? Uhum. Anda armado até os dentes. E é uma hipocrisia essa ideologia de esquerda, dizer não às armas. Isso aqui, eu sempre digo o exemplo do Papa. O Papa é o homem mais armado do planeta. E é a expressão da santidade. O Papa não sai do Vaticano, ele não bota o pé fora, se está cercado pela guarda do Vaticano, que é uma guarda que usa uma submetralhadora, que ele entende mais disso do que eu, uma submetralhadora 9mm. Toda a segurança do Papa é treinada exaustivamente a atirar bem. Então, por que o Papa, que é segundo a doutrina católica, não é o representante de Deus aqui, o Papa anda armado até os dentes. Eu até desconfio que embaixo daquele bando de roupa que ele tem deve estar cheio de armas escondidas. Entendeu? Pelo menos um colete nível 4 ali, né? Exatamente. Então quer dizer o quê? Uma vez eu participei de um debate, aí uma colega falou, não, mas o Papa ele tem que ser assim, tem que estar armado, porque ele é chefe de Estado. Sim. Pergunte à sua mãe se ela prefere a sua vida ou a do Papa. Quer dizer que chefe de Estado não pode morrer, mas o cidadão pode. Isso aí é uma incoerência dessa doutrina de esquerda. Isso é hipocrisia. Nós temos que valorizar. Olha, o país, a nação que não valoriza seus heróis, ela não é digna. Não tem progresso. Você vê o seguinte, todos os policiais, quando houve aquele incêndio na Boate Kiss no Rio Grande do Sul, a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, ela alterou a rota para ir para o velório de 242 pessoas que tinham morrido. Em situações assim não tão elogiáveis. Sabe o quê? Estava em boate, bebendo, dançando e morreram. Eu estava consultando na internet, no mesmo período morreram 242 policiais e não teve um vereador que foi fazer uma referência.
Quer dizer, isso é desprestigiar os heróis. Né? Isso aí jamais deveria acontecer. Não... É verdade. Eu até pegando ainda esse gancho aí dessa ocorrência no Rio de Janeiro, sabe qual foi o resultado de tudo isso? Agora, o prêmio que os policiais do Rio de Janeiro vão receber a partir de agora, todos eles vão ser obrigados a utilizar aquela microcâmera no uniforme, exatamente, para poder todos os atos dos policiais serem utilizados contra eles mesmos. Então, assim, a gente vê a questão da mordaça, né? É uma questão de colocar uma mordaça ali no policial, colocar uma coleira, como a gente fala, e eu até faço uma pergunta: por que não colocar essas câmeras em cada cela ali dos presídios? Coloca ali, coloca no corredor, para que todos tenham acesso ao que está acontecendo ali dentro. Saber quantos saem, quantos voltam, quantos têm livre acesso ali dentro do presídio. Será que essa microcâmera também não poderia ser colocada em cada um dos presos para ter a saidinha? Dizer, meu irmão, eu quero gravar o que você vai fazer quando tu for. Exatamente. Tu vai visitar teu pai mesmo, tua mãe? A saidinha de Natal, Luiz, a saidinha do assim, Dia dos Pais. O cidadão ali, agente de segurança, ele tem que estar sendo monitorado. O preso, o vagabundo, que está ali cumprindo uma pena por ter, muitas das vezes, matado um pai de família, levado o seu bem, feito algum ato realmente covarde contra a sociedade, ele tem o livre acesso aonde ele quer. Porque essa microcâmera, né, nos Estados Unidos, quando os policiais passaram a utilizar, ela, inclusive, até foi muito benéfica. Se você perguntar de todos os policiais, os bons policiais, como a gente definiu ontem, né, o policial que segue as regras, as normas da corporação é o policial. O que não cumpre passa a ser bandido por definição. Então, quando a gente fala policial, só são os bons policiais realmente, aquelas pessoas que estão cumprindo ali com o seu dever, seja policial militar ou civil. Todos os policiais agradeceram essa câmera. Por quê? Porque foi provado, quando começaram a fazer essas análises, que a grande maioria das ações policiais que aconteciam, que certas entidades falavam, não, aquilo ali foi um abuso do policial, vamos ver, é o VAR, né? Vamos chamar na câmera. Pô, não, o policial reagiu com força e com violência, mas estava dentro do excludente de licitude. Ele reagiu sacando a sua arma, ou reagiu com uma força um pouco mais enérgica, mas ele estava sob ameaça do bandido. Teve caso, por exemplo, que o coronel explicou muito bem ontem. Teve um caso bem claro, já faz alguns anos lá nos Estados Unidos, onde o policial estava sendo acusado de uso excessivo da força, porque ele deu 12 tiros no bandido. Só que quando foram ver na câmera, apareceu lá. Nos 10 primeiros tiros que ele deu, o cara continuou indo pra frente dele. Por quê? Porque o cara estava até a tampa de heroína, substâncias químicas, cocaína, heroína, tudo mais. E assim, ele atirava, não deu. Ele primeiro atirou na perna, não deu. Atirou, aí ele começou a atirar e o cara vindo pra cima, e o cara tava armado, atirando e errando. O policial começou a atirar. Quantas vezes foram necessárias? Quando o cara caiu, ele parou, foi lá, imobilizou, porque ele não sabia se o cara ainda estava se mexendo, imobilizou, e aí, né, exoneraram as acusações, entendeu? Ou seja, isso é muito bom. Agora, será que no nosso caso, essa microcâmera, quando você tem um Estado que não protege o policial, será que vai ser usado realmente para isso? Isso Olha, é um Luiz, ponto importante. Tá maravilhoso o programa, mas nós temos agora um intervalo. A gente volta em seguida com esse bate-papo acalorado, viu? Tá muito bom aqui. Vamos lá? Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Um dia com o Coronel Rossi, Luiz na bancada. Eu já falei que e foi o uma satisfação ser confundido, já falei isso. Pois é, rapaz. Olha aí, enfim. A conversa está muito boa e nesse segundo bloco eu gostaria de fazer uma pergunta, a mesma pergunta para os nossos dois altas patentes aqui na nossa bancada. Tá? Primeiro eu vou fazer a pergunta para o Coronel Varela. Coronel Varela, nós sabemos de todas as dificuldades
que nós vimos aqui, que nós conversamos aqui no primeiro bloco, com relação à segurança pública, à atividade policial e mesmo à atividade desportiva, do tiro desportivo, né? O CAC, né? O que pode ser feito no âmbito do legislativo estadual para melhorar toda essa situação, ou pelo menos para minimizar os efeitos danosos dessas amarras que nós temos, né, para a nossa segurança pública e para a nossa atividade de atirador desportivo? O que pode ser feito? Bom, evidentemente essa sua pergunta é porque você sabe que eu sou pré-candidato, não posso se dizer que é candidato ainda, né? Mas eu sou pré-candidato, vai depender da convenção em junho ou julho, se eu não me engano, para efetivar a sua pretensão. Mas como pré-candidato ao parlamento estadual, né, evidentemente, até por força da legislação, eu não posso dizer proposta nenhuma, mas eu vou falar genericamente a minha ideia. Respondendo à sua pergunta, o que é que, não eu, qualquer político, na minha visão, poderia contribuir para a segurança? Então, veja bem, a segurança pelo nosso sistema federativo, a segurança pública, ela é atribuição do governo do Estado. É o governo do Estado que é o dono da sua polícia, o dono da sua política de segurança. Evidentemente, tem uma concorrência com a União. A União também ela ajuda, né? Tem o Plano Nacional de Segurança, liberação de verbas para construção de presídios, mas de modo geral o governo estadual é que é o dono, é o responsável pela segurança através da sua Secretaria de Segurança, o Comando da Polícia Militar, Delegado-Geral, etc. Olha, o parlamento, qual é a finalidade do parlamento em qualquer nível? Basicamente é o quê? Fiscalizar o executivo, fazer propostas de lei, etc. Agora, em qualquer situação, a gente já sabe o que é básico na doutrina, né? Então, a segurança tem aquelas ações a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Isso aqui é uma doutrina já de conhecimento de todos. O que é que se pode fazer a curto prazo? De imediato, quem está na linha de frente? A polícia. A polícia está na linha de frente, como bem falou o nosso amigo. Aquele tripé, qual foi mesmo o tripé? Homem, equipamento, treinamento. Então isso aqui, vamos falar o que é que a nível estadual o parlamento pode contribuir apoiando o executivo. Primeiro, a curto prazo é equipar, treinar, pagar bem, dar condições de trabalho, boas viaturas, boas instalações, para quem está na linha de frente, que é a polícia. E valorizar o homem, prestigiar através de eventos, para que o policial se sinta prestigiado. Olha, eu tenho vários policiais na minha família, são policiais que trabalham em Pernambuco. Pernambuco é um dos estados mais violentos. E eu tenho irmãos que são policiais e eles me contam cenas estarrecedoras. Eu faço a minha parte lá como presidente do clube, que todas as instituições policiais, elas usam o clube a custo zero. Houve até proposta de fazer assim, olha, vamos fazer aqui um contrato de licitação. Eu sempre neguei, eu disse não. O atirador individual, pessoa física, ele paga os custos com desconto ao clube, porque o clube também precisa de recursos, mas com redução para os policiais. Agora, os tiros institucionais, eles são feitos sem cobrança, sem nada. Eu faço questão de apoiar. Várias unidades militares da polícia praticam lá. Recentemente nós apoiamos o curso da fronteira, que a tropa especializada que atirou lá, como a Rocan. Então nós fazemos a nossa parte, porque, como eu falei, a instituição policial é uma necessidade, não é uma instituição comum. Agora, o que se pode fazer também a curto prazo? Palestras educativas em escolas, para poder minimizar o mal maior, que é a droga, né? Então, o Coronel Rose deve concordar comigo, se você parar qualquer policial na rua, parar uma viatura e perguntar quantas ocorrências ele atendeu, e se você perguntar quais têm envolvimento direto ou indireto com a droga, se ele disser que atendeu 10 ocorrências, 8 foi envolvimento com droga. Então, a droga é a origem de todo o mal. Eu, como advogado criminal, eu tenho acompanhado bem isso. Se não tivesse delitos ligados à droga, metade dos presos não estavam na cadeia. Isso aqui é uma realidade. A médio prazo, o que é que pode ser feito? Construção de presídios,
Isso aqui é uma coisa que necessita, né? Os presídios precisam sair. Até que aqui no Amazonas não é uma situação, eu tenho visto presídios que são numa situação melhores do que eu já vi por aí. Mas construção de presídio a médio prazo. E a longo prazo é o que todo mundo acha, é investir na educação, investir em programas sociais a longo prazo, né? E uma coisa que é uma ideia particular minha, mas pré-candidato, não caberia um parlamento estadual, né? Seria o caso do meu amigo que é pré-candidato aí ao parlamento federal. Eu brigaria, se eu fosse um parlamentar federal, eu faria tudo o possível no parlamento para a redução da minoridade penal. Faria o possível para a redução, porque qualquer advogado criminal e quem atua no meio policial sabe da quantidade de jovens que são levados para o crime nessa faixa de 16 e 18 anos. E é muito vantajoso para ele. Você vê um garoto hoje de quase 2 metros, 17 anos, é inconcebível de você seguir essa... Sempre que tem uma ideia no parlamento, a esquerda condena, diz que um jovem de 16 anos não tem capacidade de entendimento. Mas essa doutrina esquerdista diz o seguinte, que é a favor da ideologia de gênero e é a favor que uma criança de 9, 10 anos deve escolher o sexo. Uma vez eu perguntei no debate, olha, se você defende que uma criança de 10 anos tem entendimento para escolher o sexo pela ideologia de gênero, por que você diz que um jovem de 17 não tem entendimento para saber que está cometendo um estupro, por exemplo? Então há uma incoerência total. A finalidade é destruir a família e a instituição. Quem tem 16 anos tem sim, principalmente hoje, nesse mundo que a gente vive de internet, o cara tem capacidade. Você acha que uma pessoa de 16 anos não sabe que está matando, que está estuprando? Ora, claro que sabe. Então o crime, inclusive, o crime organizado usa muito essas pessoas para essa prática delituosa de gravidade. Eu não sou a favor, assim, vamos pegar e encarcerar por todos os delitos, mas aqueles delitos graves, os delitos estupro, latrocínio, homicídio qualificado, tem uma série enorme desse tipo de delitos que são praticados por pessoas de 17 anos e pelo estatuto ele só pode ficar 3 anos ali. Isso aqui é uma coisa inaceitável. É como eu já falei naquele nosso último debate. Nós tivemos, durante esse governo de esquerda, uma série de benefícios para o bandido. Então teve benefícios que, depois do governo militar, que foram benefícios que passaram para os bandidos e a comunidade e a classe política foi concordando com isso. Eu poderia citar o quê? Visitas íntimas, saidinha, essa própria audiência de custódia que é feita só para saber se ele não foi maltratado, mas não é uma audiência para saber se o policial levou tiro. Esses benefícios, 1/6 da pena, depois de um certo período, quer dizer, a pessoa... Veja que vergonha. Um homicídio, o auxílio reclusão, né? O auxílio reclusão. Um homicídio simples, o máximo que o cara pode pegar, matou uma pessoa, são 6 anos. Se ele for beneficiado com livramento condicional, ele cumpre 1 ano. Quer dizer, você cumprir 1 ano por matar uma pessoa, essa legislação tem que alterar, é uma outra atribuição a longo prazo. Agora, respondendo a sua pergunta, no parlamento estadual, cabe aos deputados eles fazerem propostas que combatem que ajudam no combate ao crime, seriam essas propostas de fazer emendas parlamentares para construir presídio, palestras em escolas, essa escola integral que funciona muito bem para educar, tipo nos moldes de escolas militares, a Polícia Militar, por exemplo, tem várias escolas que são excelentes exemplos. Eu conheço muitas pessoas que se salvaram da marginalidade porque a Polícia Militar acolheu. É um grande exemplo. Merece, a Polícia Militar do Amazonas merece um elogio, porque aqui as escolas militares da Polícia Militar é grande exemplo. Isso aqui, eu como advogado criminal, eu já vi que muitos jovens saíram do mundo do crime por serem educados nessas escolas. Tem também o Colégio Militar da Força Armada. Sim. Mas, de modo geral, é isso. E, finalizando, você falou sobre os CACs. Bom, tem muitos que discordam dessa minha opinião, mas ninguém nunca me convenceu ao contrário. Os CACs, eles podem muito ser considerados também como uma pessoa que contribui pela segurança. Nós temos aqui cerca de 7 mil CACs.
E se eu não me engano, o meu amigo Coronel Rocha me corrija, deve ter em torno de ativos 8 mil policiais. Deve ser próximo disso, né? Cerca de 8 mil policiais ativos. Então a gente tem um número de atiradores esportivos, que são pessoas que, via de regra, são bem treinadas. Você é um deles, eu sei que você acerta bem. É bom atirador, viu? Olha aí. É bom atirador. Escondendo o jogo. Essa é a Então, bondade dele. o que é que ocorre? Os CACs, 7 mil homens armados, eles fazem a defesa própria da sua família. Né? E dependendo da situação, ele nem precisa acionar a polícia. Mas é uma realidade. E aí isso aí entra naquilo que a gente falou de liberar a arma. Eu seria a favor do controle da arma se o nosso índice de homicídio baixasse e se os bandidos não tivessem armas. Mas os traficantes têm, os assaltantes têm, os estupradores têm armas que quer e quando quer. E outra coisa, as estatísticas mostram que os estados mais armados têm menos mortes e durante o governo do Bolsonaro caiu o índice, com a flexibilização de armas, caiu o índice de homicídio. Um grande exemplo é no campo. No governos anteriores eram 300 invasões ao ano, quase uma por dia. No governo Bolsonaro, 5 invasões no primeiro ano, depois foi reduzindo. Por quê? Houve uma flexibilização para que os produtores rurais eles usassem armas, não só na sede da fazenda, mas na periferia da sua propriedade. Aí o bandido sabe que se ele levar, ele vai morrer. De modo geral, são essas as ideias que eu acho que todo político deveria ter, né? Isso aí. Muito bem, coronel. Eu faço o mesmo questionamento ao coronel Rossi com relação ao âmbito federal. Mas eu acho, é minha opinião, que o senhor levantou uma questão no nosso primeiro bloco que deve ser um trabalho conjunto. A questão dos centros de treinamento específicos, uma universidade da segurança pública. Eu acho que esse é um projeto a nível Brasil, né, juntando o federal e o estadual. O que o senhor acha, coronel? Na verdade, já existe um projeto há muito tempo, que é essa unificação do ensino de segurança pública, onde vai estar dentro daquilo ali a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiro. E Defesa Civil também? Exatamente. Não. É somente a segurança pública. A Defesa Civil, na verdade, é uma parte ali que tem a sua esfera dentro do âmbito municipal, no âmbito estadual, sempre regido por umas regras do governo federal no âmbito da Defesa Civil. No âmbito da segurança pública, de modo geral mesmo, são os IESPs, são os Institutos de Ensino de Segurança Pública. Isso já transcende aí mais de uma década que foi criado e a gente não entende o apelo político que teve na época para que isso se concentrasse dentro de uma universidade privada somente aqui no estado do Amazonas. Amanhã mesmo vou estar lá no estado do Pará, numa reunião com o secretário de Segurança, com o secretário de Sistema Penitenciário, o comandante da PM, e essa reunião vai ser no Instituto de Ensino de Segurança Pública do Estado do Pará, que foi um dos primeiros do Brasil. E lá trabalham paralelamente e harmonicamente as 3 instituições de uma maneira muito efetiva e que realmente tem resultados. Porque cada um tem o seu campus ali e trabalha, quando há uma necessidade de uma interação de aprimoramento entre as 3 instituições, isso aí ocorre de uma maneira ser igual. Aqui no Amazonas não, aqui nós temos uma faculdade onde se forma soldado, se forma cabo, se forma sargento, se forma oficial, se especializa essas pessoas dentro de uma universidade, com contato ali com a população, onde não há uma descrição de treinamento, onde não há um ambiente próprio para uma formação policial. A Polícia Civil ela tem a sua expertise, ela tem a sua perspicácia ali, ela conseguiu estar fora daquilo ali. A Polícia Civil do Amazonas mantém a sua CADEPOL, onde ali ela forma, capacita, especializa seus policiais, sempre está ali em processo de renovação. O stand de tiro deles vira e mexe, eles estão renovando ali. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar não tem isso aí. Por quê? Está dentro de uma universidade. Quando tem
que fazer algum treinamento específico, tem que pedir emprestado, tem que ir ali, muitas das vezes o Coronel Varela está aí, é um lutador nisso aí, é uma pessoa que tem que ser reconhecida diariamente pelas polícias, porque ele sempre abriu as portas do clube dele a custo zero. Não estou dizendo para as tropas das polícias militares, não. Estou falando para qualquer policial que vai ali treinar, atirar, ele não cobra nada. Eu digo isso porque eu e vários policiais que ali vão, ele falou, não, para vocês é custo zero. Então, essa sensibilidade dele ali fala muito e mostra também a falta de respeito do poder público com o policial, porque era para o policial estar treinando ali, ó, dentro do quartel dele, exatamente, dentro da unidade dele, com a munição que o Estado deveria fornecer. Mas, voltando à questão do âmbito federal, para até minimização da violência hoje que nós temos no país, eu corroboro ali 100% com o que o Coronel Varela falou em relação aos CACs. Os CACs, eles são presença maciça hoje, eles fazem parte do contexto de segurança do país. Não estou falando que nós vamos pegar o CAC e botar ele na rua para patrulhar, para ir atrás, para prender vagabundo, para trocar tiro com vagabundo, não. Mas se o CAC ali, que muitas das vezes tem uma expertise, ele investe no treinamento, ele investe na arma que ele quer de melhor qualidade dentro do orçamento que ele possui, o orçamento familiar. Ele investe na munição, ele tem ali o dever, ele tem ali dentro dele o princípio de defender a família dele, defender a casa dele, defender o negócio dele, o comércio, o estabelecimento, o escritório. E se ele conseguir fazer isso, ele já vai estar colaborando sobremaneira com a segurança Exatamente, pública. É onde eu queria chegar. Você imagina disso que é dever do Estado, direito do cidadão e responsabilidade de todos. De todos. Os CACs são todos. Todos. Exatamente. Então, por que não permitir o porte de arma para o CAC? Claro, com critérios. Porque o CAC tem ali 5 anos, já com aquele CR, que é o Certificado de Registro, emitido pelo Exército, em que durante esse período, ou 10 anos aí, eu acho que os juristas, os técnicos podem avaliar melhor isso aí, e durante esse período, se não teve nenhum tipo de anormalidade na vida pessoal daquele profissional, do caçador, atirador, colecionador, por que não aquele certificado de registro valer como um porte? Eu lhe dou uma sugestão, coronel. O senhor sabe, quando a gente entra no serviço público, eu falo, porque já fui servidor público, né? Nós passamos por um estágio probatório, que, salvo engano, é de 2 anos. Algumas categorias têm um pouco mais, 3 anos, né? Mas essa é a sugestão, 2 ou 3 anos, que é o tempo que o atirador desportivo leva para se preparar. Nós somos obrigados, quando a gente pede o nosso certificado de registro, a frequentarmos o clube um certo número de vezes dentro de um determinado período. Exato. E olha, o que eu tenho visto semanalmente é o clube lotado, porque quem participa desse tiro desportivo procura o treinamento, investe, como o senhor falou, no armamento, investe na munição, investe num coldre, investe numa luneta. Exato. Temos colegas, inclusive, lá dentro do clube, como o Álvaro, né? O Álvaro, esse final de semana vai dar um curso sobre lunetas. Há alguns meses atrás, ele deu um curso gratuito, absolutamente gratuito. E aí a gente vê a disponibilidade que essas pessoas se põem diante da sociedade. Há alguns meses ele deu um curso de tiro de defesa, onde ele colocou, não existe tiro de defesa, existe tiro de ataque, né? Você não se defende com um tiro, o cara te dá um tiro, pá, e você dá outro daqui, pá, uma bala bate na outra. E a bem da verdade, na Segunda Guerra Mundial, tem um monumento com esse tiro que foi trocado ali
e de sei lá, com uma possibilidade de 1 em 1 bilhão de vezes, rapaz, os projetos se encontraram e ficaram afixados ali um no outro. Isso aí realmente é algo realmente fora e totalmente inusitado. Mas só concluindo aí, então, essa é uma medida que eu acho que o parlamentar federal ele poderia abraçar. Agora, não adianta eu vir aqui como um pré-candidato a deputado federal e falar um monte de balela, falar um monte de projetos e no final, depois de eleito, não fazer acontecer nenhum, como nós tivemos na última eleição. Se aquele movimento Bolsonaro, tudo aquilo que aconteceu, a gente achar que iríamos ter Bolsonaros aqui no estado do Amazonas e foi tudo engodo. Aquelas pessoas que vestiram aquele momento a carapuça Bolsonaro, nós ajudamos a elegê-los, está aí, ó. Presos, aproveitadores, tiveram seus familiares presos, outros que vieram também da farda, abandonaram ali a sua causa, abandonaram suas instituições e hoje estão aí tentando se reeleger. Então, eu sou bem curto e grosso em relação a isso aí. Eu coloquei um primeiro projeto que eu acho que é palpável e plausível, que é essa questão da permanência do porte para o colecionador, atirador e o caçador. E tem outro fato interessante que eu queria contribuir com vocês, e depois até eu quero trocar uma ideia com o Coronel Varela e com outros pessoas que militam nisso aí. É o que está vendo hoje. A gente sabe que o modelo Zona Franca de Manaus, ele é um modelo que está, assim, não vou dizer falido, mas a gente não tem muito tempo de sobrevivência. Por mais que o governo Bolsonaro tente algum tipo de artifício para manter ali, a gente vai perder pouco a pouco esses benefícios. Por que não? Eu deixo essa pergunta para vocês. Por que não transformar a Amazônia brasileira, o pulmão do mundo, num centro industrial de material bélico do Brasil e do mundo? Por que não? Essa é uma questão que a gente vai conversar em um outro programa. Bem, nós temos pouco tempo agora, temos 2 minutos. Eu gostaria que cada um fizesse suas colocações finais, assim, 15 segundos, 30 segundos mais. Já profetizando o sucesso do meu amigo Tenente Coronel Rossi na sua empreitada, eu cedo o meu tempo para ele fazer as considerações, já deixando aqui o meu muito obrigado, a minha gratidão imensa por você ter atendido o nosso convite novamente, né, ter trazido riquíssimas informações para os nossos ouvintes. Rossi, como eu sempre te digo, as portas do estúdio, as portas da rádio estão sempre abertas para você, meu amigo. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Todos os convites que eu recebi, eu farei questão de estar aqui. Se não estiver aqui, a gente vai estar onde estiver, online, conversando, porque, antes de mais nada, a Cavoc, e principalmente esse programa aqui, Direto no Alvo, ele é um programa democrático, patriota, brasileiro, republicano, e que tenta aqui reerguer os valores que dia a dia a gente está perdendo. Então eu tenho essa obrigação de estar aqui, dando um pouquinho da minha contribuição, e hoje para mim foi uma honra estar aqui com vocês, estar aqui do lado do Coronel Varela, que é um camarada que a gente se conheceu há pouco tempo, tem meu respeito, tem minha continência, tem ali, dentro dele ali, esse espírito de guerreiro que nunca morre, que nunca cede, está ali para lutar pelos seus valores, pelo que ele acredita. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com esses ícones aqui do esporte. Obrigado. Coronel, 15 segundos para o senhor. Eu vou falar igual o Anés. Um abraço a todos os que nos acompanham aí na Rádio Cavoc. Obrigado pelas oportunidades de estar sempre aqui. E vou dizer uma coisa que ele não gosta que eu diga. É meu professor quando eu tenho dúvidas operacionais e táticas. Quando eu duvido qualquer coisa, eu ligo para ele. Rapaz, como é que eu resolvo isso? Aí ele me orienta. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Vamos direto para a redação com o nosso noticiário agora. Maravilha. Direto no alvo. Obrigado. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer.